Este é o principal telescópio do mundo. O Observatório Keck, do Havaí. Mas ele não existiria sem uma série de conexões da engenharia. As ideias incríveis e as invenções ocultas em seu projeto. Um lendário e antigo raio da morte. Conseguimos! Está queimando! Um jateador de areia industrial. Um estranho instrumento musical. Um avião espião da Guerra Fria. E o segredo de um refrigerador. Consegui! Como juntar todas essas coisas para ver mais longe do espaço do que qualquer um já conseguiu? Conexões da Engenharia. Observatório Keck. Minha jornada vai revelar os triunfos da engenharia que permitiram a criação do Observatório Espacial Keck no Havaí. Este é o Havaí. Faz frio neste lugar porque estamos quase 4.000 metros acima do nível do mar. Mais importante que a temperatura é o fato de o ar ser rarefeito. E é por isso que aquilo está aqui. Existem 12 observatórios no topo do Monte Mauna Kea. É um vulcão adormecido. E é bom mesmo que seja, porque foram investidos 600 milhões de dólares na construção desses observatórios. Eu não sei, talvez seja minha imaginação, mas aqui parece tão estranho e isolado quanto os lugares que esses telescópios foram feitos para estudar. Nesta altitude é difícil respirar. Mas o ar rarefeito e o isolamento do Mauna Kea reduzem a distorção atmosférica, tornando o lugar perfeito para a astronomia. Por isso, existem tantos observatórios aqui. Entre eles, o mais importante do mundo, o Observatório Keck. Telescópios aumentam as imagens, que por sua vez são feitas de luz. No centro de cada telescópio existe uma coisa desta. Bom, obviamente não uma desta, mas um dispositivo para focalizar a luz. A solução mais comum é o uso de uma lente de vidro que focaliza uma imagem distante, como no Observatório Yerkes, em Wisconsin. Ao olhar pelas lentes de um telescópio, vemos uma grande imagem. A lente é como um balde. Quanto maior, mais luz ela capta e focaliza, e maior e mais detalhada é a imagem. Para ver longe no universo, astrônomos usam grandes lentes. Em 1896, os cientistas construíram as maiores lentes de vidro do mundo para o Observatório Yerkes, com pouco mais de 1 metro de largura. A fabricação de lentes de vidro é difícil. Foram necessárias 19 tentativas ao longo de 3 anos para produzir uma lente semelhante à de Yerkes. Isso sem incluir o polimento. 100 anos depois, os projetistas de Keck precisavam de uma lente muito maior que a de Yerkes para ver os recantos mais distantes do espaço. Precisavam de uma lente com 10 metros de largura. No entanto, o uso de uma lente de vidro foi descartado pelos astrônomos. Eles precisavam de uma forma diferente para coletar uma enorme quantidade de luz. Na busca para criar uma lente revolucionária, os engenheiros voltaram 2000 anos no passado, até um dos primeiros cientistas do mundo, Arquimedes, e seu lendário Raio da Morte. Ao nível do mar, o engenheiro Craig Nancy nos fala mais sobre esse antigo aparelho. Se você pegar um grande espelho côncavo e expor ao sol, ele vai concentrar os raios e criar um ponto de brilho bem forte. Já ouviu falar na lenda de Arquimedes?
Não foi o cara que gritou Eureka quando entrou na banheira? Sim, ele mesmo. Todos já fizemos Na isso. verdade, segundo a lenda, ele também usou grandes espelhos refletores para pôr fogo numa frota romana que atacava a cidade. O quê? Ele colocou fogo com um grande espelho? Pelo menos é o que diz a lenda. Quer tentar? Claro. Vamos lá. Legal. Para testar o raio da morte de Arquimedes, precisaremos de 3 coisas: a luz do sol e 2 itens do pequeno comboio de Craig. Posso perguntar o que é? Não é uma galé romana, mas é feito de madeira, então o princípio será o mesmo. Muito legal. Em seguida, o próprio raio da morte. Nossa! Isso está me parecendo um espelho. Tem o formato de uma parabólica. Provavelmente porque é uma parabólica, feita para concentrar o sinal em um ponto. Neste caso, os raios do sol. Vamos fazer a experiência em uma antiga pista de pouso sob os olhos atentos dos bombeiros locais. Eu vou colocar um X aqui. Esse é o E alvo. nós vamos apontar para o centro dele. Está bem. E nós dois vamos segurar o espelho. O engenheiro Weldon Sheldon é nosso Arquimedes moderno. Isso pode levar horas. Ele é otimista. Vamos aproximar. Dá para ver que ele está concentrando a luz na marca. Mesmo com o sol forte do Havaí, não sei se isso vai funcionar. Eu já estou vendo um ponto negro. Estava imaginando se era só impressão. Não é impressão não, é para valer. Fumaça! Está pegando fogo. Só porque estamos concentrando a luz que está batendo numa parabólica coberta de papel alumínio. Eu estou vendo fogo. Você está vendo? Eu estou vendo, é. Olha aí, ó. É, está aí. Queimando. Olha só os bombeiros. Estão ansiosos. Calma, calma. É a ciência acontecendo. Não interrompam. Vamos recordar. O que estamos fazendo aqui é concentrar toda a luz que atinge esta parabólica naquele pontinho ali. E toda essa luz significa muita energia. Isso mesmo. E queima o barco. Então, na verdade, Arquimedes poderia ter incendiado aquela frota com um espelho. Sim, é possível. O único detalhe é que ele não poderia ficar tão perto, porque os romanos ficariam zangados e ele seria morto. É verdade. E também ficaria molhado. Mas quanto maior o espelho, mais luz se captura e se Quanto maior o concentra. espelho, mais luz se concentra. Acho que provamos a nossa tese. Pessoal, temos um incêndio. Nós provocamos desculpe. O raio da morte de Arquimedes provou que um espelho curvo é capaz de concentrar a luz da mesma forma que uma lente de vidro. Para os astrônomos, era uma ideia revolucionária. Em 1668, Isaac Newton criou um novo tipo de telescópio. Ele ainda possuía uma ocular, mas no lugar da lente de vidro, havia um espelho curvo com 4 centímetros de diâmetro para focalizar a luz. Vamos avançar 325 anos no tempo, até o Observatório Keck, e um espelho que concentra 70 mil vezes mais luz. Aqui está ele. Tem 10 metros de largura e faz o mesmo trabalho que uma lente de vidro, mas bem mais barato. Por apenas 36 milhões de dólares. É uma pechincha. Na verdade, o telescópio tem uma série de espelhos para focalizar a luz. O primeiro espelho capta os raios, envia-os para um espelho menor e em seguida para um terceiro, e os reflete para uma câmera. A câmera substitui a antiga ocular e registra imagens do cosmo em detalhes sem precedentes. Os espelhos estão alojados num suporte com 8 andares de altura, pesando 300 toneladas. Mesmo assim, o equipamento opera com extrema precisão. E o Observatório Keck possui 2 conjuntos semelhantes que funcionam conjuntamente.
O astrônomo Siri Kulkarni explica. Quanto maior o espelho, melhor. Podemos imaginar esses dois telescópios como as extremidades de um espelho. Mesmo havendo uma distância de 75 metros entre os dois observatórios, eles funcionam juntos, como um grande telescópio, com um enorme espelho de 85 metros de largura. A imagem que obtemos é 8 vezes melhor do que conseguiríamos com um único telescópio. Mas projetar os maiores espelhos de telescópio do mundo é uma coisa, montá-los é outra. Ninguém jamais havia construído um espelho deste tamanho antes. Então, como foi que os engenheiros o montaram? Como o moldaram com a curvatura correta? E como um estranho instrumento musical pode ter dado a resposta? Na astronomia, existe uma regra simples. Quanto maior, melhor. Por isso, os projetistas do Observatório Keck queriam criar o que seria o maior espelho telescópico do mundo, para ver o mais longe possível no espaço. Mas a construção de um espelho com 10 metros de largura seria um grande problema se tentassem fazê-lo com uma única peça de vidro. Voltemos a 1948. O ano em que o Instituto de Tecnologia da Califórnia construiu o telescópio Halley. Ele possui o que era na época o maior espelho de vidro do mundo, visto aqui sendo preparado para receber um novo revestimento reflexivo. Ele possui pouco mais de 5 metros de largura, valor que era considerado o limite para um único espelho. A natureza parece ter decidido o tamanho que um espelho pode ter. Este é um pedaço de plástico com propriedades semelhantes ao vidro e é bem firme. Mas se triplicarmos o tamanho... Bom, ele cede no meio. Não tem força suficiente para se sustentar. A única solução para torná-lo mais forte é fazê-lo mais espesso. Mas aí ficaria mais pesado e precisaria de muito mais coisas para sustentá-lo. É um círculo vicioso. Quanto maior o vidro, mais pesado ele é. E para vencer a gravidade, são precisos apoios e reforços, o que torna o conjunto ainda mais pesado e cada vez mais caro. O tamanho máximo que os astrônomos podem obter é de pouco mais de 5 metros. Mas os engenheiros do telescópio Keck precisavam de um espelho 4 vezes maior. Assim, surgiu um projeto revolucionário que transformou a astronomia. Em vez de criarem um único espelho, foram utilizados 36 segmentos hexagonais que se encaixam. Mas a montagem de um espelho a partir de outros menores cria um problema. É preciso que cada segmento esteja perfeitamente alinhado com os vizinhos, compondo uma superfície contínua e sem emendas. De outro modo, o espelho não terá a curvatura perfeita que permita concentrar a luz com precisão. A solução está em um instrumento musical curioso chamado theremin. Em 1919, um inventor russo chamado Leon Theremin, ao tentar criar um sensor para um sistema de alarme, acabou criando um instrumento musical. Tom Ba, perito em sensores de campos elétricos, me mostrou como ele funciona. Muito bem, Tom, me explique. Ele já está fazendo um som. O que é? Esse objeto mede as mudanças no campo elétrico. Ao aproximar as mãos, você distorce o campo elétrico existente em torno do bastão. Espera, eu vou tocar isso agora. É um theremin. Isso E é mesmo. um instrumento. E eu não toco nele. Não. É bem interessante. Mas tem alguma utilidade? Sim, ele acusa a presença de qualquer coisa que distorça o campo magnético. Não precisa ser um metal. Pode ser um gás, um produto químico ou um corpo humano. Pode pô-lo no motor para medir a velocidade em que vai. Teoricamente, se aumentar a sensibilidade, pode indicar a passagem da Lua.
Ele diz quando a Lua passa sobre ele? Sim, essa é a ideia. Muitas dessas coisas são teóricas, mas teoricamente seria divertido tentar isso. É bem sensível, porque um pequeno movimento já faz diferença. Sim, é verdade, faz. Parece não haver limites para o que esses sensores podem detectar. Para provar esse fato, Tom me propõe um pequeno teste. Achar uma agulha num palheiro. Bom, na verdade, uma bola de tênis ligeiramente modificada no meio de 500 bolas. Enquanto estou de costas, Tom injeta um pouco de água em uma bola de tênis. Sensores como o Theremin detectam perturbações mínimas nos campos elétricos em torno deles. Podem ser mãos acenando ou uma pequena quantidade de líquido que faz uma bola conduzir a eletricidade de modo diferente, permitindo que seja identificada entre 500 bolas. Tom me diz para encontrar a bola modificada. Primeiro, sem um sensor. Não vou lhe dar nenhuma ajuda, vai ter que encontrar. Uma diferença invisível. Há apenas 500 delas, então não deve ser difícil, só precisa se esforçar bastante. Elas têm pesos diferentes? Vai levar dias, não dá para pegar todas. Se eu conseguisse detectar mudanças em campos elétricos, seria fácil achar. É óbvio que eu não vou achar. Bom, nós fizemos uma espécie de sensor para detectar mudanças no campo elétrico. Pode usar isso para achar. Então isso funciona? Sim. Imagino que seja parecido com... É como o Theremin, mas muito mais sensível. Muito bem. Intuição, lógica. Tudo isso é inútil aqui. É inútil aqui. Estou procurando um som diferente. Espere. Achou? Essa? Sim, é. Achei. É diferente comparada com as outras. Isso mesmo. Não parece diferente. Não tem diferença. Não. É uma máquina bem sensível. Como os sensores usados no instrumento musical ajudaram os astrônomos a construir um enorme espelho composto de 36 segmentos? Quem responde é o engenheiro Craig, que me mostra uma das peças do quebra-cabeça. Esse é um dos segmentos do Keck. Então esse é um dos segmentos do espelho? Isso mesmo. Cada segmento deve ter uma parte única do todo. Assim, cada um deles é uma parte da curva. E o segmento seguinte continua a curva. E todos os 36 segmentos criam um lindo mosaico. Então, quando estão juntos, obtemos uma curva constante na coisa Isso toda. mesmo. Parece simples, mas para obterem um formato exato, os astrônomos precisam garantir que cada segmento fique totalmente alinhado com o adjacente. Nos locais em que os segmentos se encontram, as bordas precisam ser constantes e uniformes, sem quaisquer irregularidades. Se uma delas estiver um pouco mais alta, o espelho não funcionará. É nesse ponto que o Theremin entra em cena. Sensores com o mesmo princípio do instrumento musical são usados para medir os campos elétricos nos locais em que os segmentos se encontram. Os aparelhos são tão sensíveis que detectam um desalinhamento de alguns nanômetros. Mais ou menos da mesma forma que encontrei a bola de tênis com um pouco de água dentro.
Este é o segmento que está sem a cobertura de alumínio, para que você possa ver o que acontece atrás do vidro. Então, todo esse maquinário está constantemente medindo e ajustando a posição deste segmento em relação aos outros? Isso mesmo. 2 vezes por segundo, os sensores determinam a posição do segmento e, quando necessário, fazem os ajustes para que todo o conjunto de espelhos mantenha o formato óptico que precisamos. E pelo jeito dos movimentos, os ajustes são pequenos e precisos. São. A tolerância óptica do equipamento é de cerca de 1 milésimo da espessura de um fio de cabelo humano. Então, ele precisa posicionar, precisa ficar bem juntinho do outro. Exato. 1 milésimo da espessura de um fio de cabelo. É muita precisão. É mesmo. A montagem de um espelho em segmentos é uma solução brilhante e também reduz o peso. Embora o telescópio Keck seja 4 vezes maior do que o Halley, ele não pesa mais. Os sensores de Theremin permitem que os espelhos do telescópio Keck sejam capazes de diferenciar os 2 faróis de um carro a 800 quilômetros de distância. É impressionante olhar para o espelho, porque a maioria de nós nunca vê uma coisa tão perfeita e tão cara, imagino. Quando foram construídos, custaram cerca de $1 milhão cada um. São as coisas mais preciosas que temos. Mas não basta ter um espelho perfeitamente alinhado para ver grandes imagens do espaço. O vidro em si precisa ser perfeitamente polido. E não basta esfregá-lo com um pano. Não. O polimento é feito numa escala incrivelmente pequena. Imagine polir cada átomo separadamente e estará chegando perto. Então, como é possível fazer algo assim com um jateador de areia? Jateando! Para ver galáxias a bilhões de trilhões de quilômetros de distância, o observatório Keck precisa captar uma quantidade imensa de luz. Essa é a função do espelho gigante. Mas para ver os pequenos detalhes dessas galáxias distantes, o espelho também precisa ser perfeitamente liso. Qualquer irregularidade irá distorcer a imagem e acabar com o propósito do equipamento. Entra em cena nossa próxima conexão, que nos leva de volta a 1871, pouco depois da Guerra Civil Americana. Benjamin Michel Tilghman era um general do Exército da União. Diz a lenda que ele viu desenhos gravados nas janelas feitos pelos ventos do deserto. Verdade ou não, Benjamin inventou uma máquina que lança pequenas partículas em alta velocidade. Atualmente, a máquina de Tilghman é encontrada onde quer que se queira remover ferrugem, tinta ou sujeira. É um jateador de areia. Para ver como ele remove tinta de uma peça de automóvel, vou à oficina de um especialista no equipamento, Bob Freeman. Então é aqui que acontece. Esta é a nossa sala de jateamento. É aqui que acontece tudo. Esta é a boca do jateador. O abrasivo vai sair por aqui em velocidade supersônica. Supersônica? Nossa. Aponte para a superfície e as partículas vão remover todo o revestimento do objeto que você está jateando. Muito bem. Então é só apontar para a coisa. Segure isto. É melhor ficar assim, porque recua um pouco. Isso se chama controle do morto. Do morto? Tem esse nome porque se você desmaiar ou tropeçar, ele desliga para você não ser atingido pelo jato. Então é bom saber. Vou jatear aquilo, não a mim. Bem, isso depende de você. Você vai segurar o bocal. Então eu seguro isso para dizer que não estou morto? Este é o botão de segurança. Segure aqui, aperte isso e poderá começar.
Muito bem. Esta é a ponta. Preciso disto. Certo. Agora vou jatear. Começando o trabalho. Ai, caramba! Minha nossa, vejam só isso. Eu posso me acostumar com isso. É bem terapêutico. Não sei se vou parar. Funciona! Bom, é claro que funciona. Vem funcionando desde que foi inventado. Mas tudo bem para peças de carro e coisas do tipo. Mas para um trabalho mais preciso, nem mesmo a areia fina é suficiente. É preciso ir para outro nível. O nível atômico. Não dá para polir um espelho com um jateador de areia. Ele jamais ficaria liso o suficiente. Para se obter um espelho perfeitamente liso, é preciso disparar partículas milhões de vezes menor do que a areia. 100 anos após a invenção do jateador de areia, especialistas em ótica construíram um jateador que dispara átomos. Sem ele, os espelhos do telescópio Keck não produziriam imagens tão precisas. A mesma tecnologia também é usada para dissecar células cancerígenas. O Dr. Andy Bushby me mostrou como o equipamento funciona. Então é isso? Seu jateador atômico? Qual é o nome que dão para isso? É um microscópio eletrônico de varredura ambiental de feixe duplo. Uau, feixe duplo? Adorei. Mas microscópio serve para ver coisas. Quero jatear coisas em nível atômico. Podemos fazer isso. Por ser um microscópio de feixe duplo, temos um feixe de elétrons que usamos para ver as amostras. E aqui temos um feixe de íons que usamos para cortar a amostra com grande precisão. Íons são átomos com carga elétrica. Eles são capazes de fazer cortes com precisão atômica. Andy vai me mostrar como funciona. No interesse da ciência, um dos meus fios de cabelo será a cobaia. Ai! Esse é o meu cabelo? É o seu fio de cabelo. Essa é a cola que o prendeu na lâmina. Muita cola. O fio está em cima. Quanto dá para aumentar? Podemos ampliar e ver mais de perto. Veja o tamanho do cabelo. Podemos ver uma das camadas. Então, o que está em tela cheia é um fio de cabelo. Que tal escrever seu nome nele? Ah, não brinca comigo. É, podemos fazer isso diante dos seus olhos. No meu cabelo? No seu cabelo. Aí está. O feixe de íons está lançando 23 milhões de átomos por segundo numa área com 50 átomos de diâmetro. Dá para ver as letras. Esta imagem foi ampliada 5.000 vezes. O I de Richard tem cerca de 1.000 átomos de largura. Então funciona como um jateador de areia. Milhões dessas coisas batendo. Sim, numa escala bem pequena. É, bem menor, com certeza. E esse é o meu nome escrito ao longo da largura do meu fio de cabelo. É seu cabelo. E como isso é usado para polir? Bom, neste caso disparamos verticalmente contra a superfície e por isso criamos um desenho. Se quisermos deixar uma coisa bem lisa, basta disparar os íons em um ângulo bem fechado em relação à superfície. Assim eles arrancam todas as saliências e deixam o objeto totalmente liso. Então esse processo que permite gravar meu nome no fio de cabelo é um serviço grosseiro. Se quiser uma coisa mais fina, se quiser polir, basta disparar num ângulo mais fechado, não na perpendicular. Essa é a engenharia pesada. Sim, mas numa escala muito pequena. Um átomo por vez. E no caso, para terem um espelho perfeito,
Não é à toa que os engenheiros do observatório querem mantê-lo imaculado. O espelho Keck é um equipamento muito especial. Mas, como qualquer espelho de tempos em tempos, precisa ser limpo. Por isso, vamos limpá-lo. Claro que, nesse caso, não pegamos um pano e esfregamos. Não. É um pouco mais que isso. Ele precisa ficar realmente limpo. Quase todas as noites, o espelho fica exposto aos elementos. Insetos, umidade e cinza vulcânica podem sujar ou riscar o enorme vidro. Então isso é um jato de CO2. Você está só limpando o espelho? É isso mesmo. O jato é macio e passa direto do estado sólido para o gasoso. Ele não vira líquido. Por isso não deixa o espelho molhado. Mas o que está limpando? Ninguém encostou o dedo nele. O jato atinge a cinza e a remove do vidro. E essa cinza é de origem vulcânica? É. E ela é bem abrasiva. Poderia remover o revestimento com facilidade. Os técnicos fazem essa manutenção uma vez por mês. Graças ao jateador de alta velocidade de Benjamin Tilghman, os engenheiros óticos encontraram uma forma de disparar um feixe muito mais fino de partículas para polir um vidro com perfeição. Os espelhos do telescópio Keck foram os primeiros a serem polidos dessa forma. Leva-se uma semana para polir cada segmento. São 72 semanas para polir os 2 espelhos. Mas nem mesmo espelhos perfeitos podem ver tudo no céu noturno. Vastas nuvens de detritos cósmicos são totalmente impenetráveis. Então, como um avião espião da Guerra da Coreia ajudou os astrônomos a criar uma nova forma de detecção de corpos celestes? O observatório Keck é capaz de ver mais longe do que qualquer outro telescópio na Terra. Ele pode ver um número quase ilimitado de objetos no céu. Encontra estrelas distantes demais para serem vistas a olho nu. Mas vastas galáxias também se escondem atrás de nuvens de poeira e gás. E para vê-las é necessária outra forma de detecção. – 1953, Guerra da Coreia. Comandantes americanos trabalhavam para deter trens de suprimento norte-coreanos. Durante o dia, os bombardeiros viam os alvos. Mas à noite, a história era diferente. Eles voavam às cegas. Foi então que entrou em cena uma grande inovação. Engenheiros militares criaram uma forma de literalmente enxergar no escuro. Uma câmera revolucionária foi instalada nos aviões. Ela era capaz de detectar radiação infravermelha emitida pelo calor de objetos como locomotivas. Os alvos ficaram mais uma vez claros como o dia. Essa nova forma de detecção na escuridão total ou através de fumaça e poeira é chamada de imagem térmica. Atualmente, os serviços de emergência utilizam a mesma tecnologia. Decidi fazer um teste. E fui ao departamento de bombeiros de Honolulu para isso. O capitão Alan Carvalho me levou ao local de treinamento. Num ambiente cheio de fumaça, a imagem térmica nos ajuda muito a encontrar vítimas e a ver obstáculos que podem existir no incêndio. Então é uma ferramenta fundamental para vocês. A diferença deve ser enorme. Com certeza. A diferença entre ter ou não ter a imagem térmica durante uma busca é enorme. Eles vão me mostrar a imagem térmica em ação. Primeiro tentarei localizar uma vítima sem a imagem térmica. Um boneco fará o papel da vítima. Não vou saber onde ele está.
Vou saber em primeira mão o que os bombeiros normalmente enfrentam na realidade. Pronto? Sim. Muito bem, desligue as luzes. Quarto número 13. Pode ir. Uma lanterna comum não faz qualquer diferença nessas condições. O chefe Alan usa uma câmera de imagem térmica para acompanhar meu progresso. Muito bem. O objetivo é achar... Ai! Achei uma parede. Tem uma parede aqui. Estou totalmente desorientado. Sim, isso. Eu não sei o que é. Será que é alguém que precisa de ajuda? Não, não. É um objeto. Pode ficar aqui. Estou usando todos os meus sentidos. Principalmente o tato. Claro, e a visão. Mas não estão ajudando. Eu preciso de outro sentido. Foi por aqui que eu entrei? Não tinha passado nem pelo primeiro cômodo quando o tempo acabou. Minha vítima teria morrido queimada. Agora tentarei de novo, desta vez com a câmera de imagem térmica. Primeiro, o boneco é colocado no sol para ficar bem aquecido. Dessa forma, ele emitirá ondas infravermelhas que serão captadas pelo aparelho. Agora você vai usar a imagem térmica e veremos o resultado, certo? Todd, modificamos o cômodo, o pessoal de segurança ainda está lá. Quero que entre lá e tente achar a vítima um pouco mais rápido desta vez, certo? Estava muito complicado. Vamos ver como se sai. Obrigado. Apaguem as luzes. Está escuro de novo. Não está nada claro. Antes de qualquer coisa, eu vou examinar o cômodo com a câmera. Aquele ali é da segurança. Olá, segurança. Não sabia que tinha gente em toda parte me olhando. Até os móveis emitem radiação infravermelha e tornam-se visíveis. Em frente. Não, ninguém mais. Não há vítimas aqui. Eu vou em frente, apalpando o caminho, pelo chão. No outro cômodo, que é aqui. Certo. Examinar. Ninguém ali. Não. Ali. Ali! Foi num tempo muito menor. Não precisei me arrastar junto às paredes, apalpando tudo. Isso me deu outro sentido. Um sentido térmico. A mesma tecnologia que ajudou pilotos americanos a localizar locomotivas norte-coreanas à noite permite que bombeiros vejam através da fumaça. E 55 anos depois, a imagem térmica também mostra aos astrônomos objetos que estão a trilhões de quilômetros de distância, escondidos atrás da poeira cósmica. A imagem térmica do Observatório Keck é tão sensível que pode detectar uma vela acesa na Lua. Ela capta a radiação infravermelha de galáxias com as quais outros observatórios apenas sonham. Mas ainda havia um problema para os projetistas do observatório, causado por uma estrela muito mais próxima da Terra. Todos os dias, essa estrela em particular, que chamamos de Sol, faz seu trabalho de aquecer o Havaí e fazer dele um paraíso tropical. E todas as noites, quando o Sol se põe, o paraíso esfria. A variação diária da temperatura é péssima para os astrônomos, porque os instrumentos expandem e contraem, o que distorce as imagens. E o que a solução tem a ver com a Flórida do século XIX e um assassino que espreitava em seus pântanos?
Mesmo no topo gelado do Monte Mauna Kea, o sol tropical eleva a temperatura muito acima de zero durante o dia. Os espelhos do telescópio expandem e contraem com a variação diária da temperatura. Qualquer mudança no espelho distorce a imagem. Era preciso encontrar uma forma de impedir o aquecimento e o resfriamento. E isso nos leva até nossa última conexão. Voltemos a 1840. Os pântanos da Flórida eram habitados por um predador formidável. Não esse, mas este, o mosquito. Ele é o transmissor da febre amarela. O médico John Gorrie nota então que a doença ocorre principalmente no verão. Assim, ele assume de forma errada que a temperatura é diretamente responsável. Por causa disso, ele cria uma máquina para resfriar os ambientes usando um princípio simples. Quando um gás expande, sua temperatura cai, resfriando tudo que está ao seu redor. O Dr. Chris Hill, especialista em termodinâmica, explica o porquê. Esta é uma lata de desodorante que contém um gás sob pressão. Aplique no dedo e me diga o que sente. O que eu vou sentir? Tudo bem. Então é só passar? Isso mesmo, o que sente? Sinto frio. Ele esfria porque o gás está se expandindo de um sistema de alta pressão para um sistema de baixa pressão. Ele precisa tirar o ar do caminho para ocupar esse espaço. Esse esforço para expulsar o ar consome energia. E essa energia é retirada da temperatura do próprio gás. Eu imaginei, naturalmente, que fica frio porque é como uma brisa passando pelo dedo. Mas você está dizendo que está sob pressão aqui dentro. E quando sai, ele se movimenta porque se expande e o esforço para deslocar o ar consome energia. E a energia sai do próprio calor. Sim. Então não é a brisa. Quando bate no meu dedo está mais frio. É mais frio. O cheiro é ótimo. O resfriamento provocado pela expansão do gás acabou levando John Gorrie à invenção do refrigerador. E por fim, transformou a astronomia. Ao expandir, o gás resfria. Um grande recipiente de gás comprimido produz um grande resfriamento. Este aqui é um colchão de ar comum. É macio e maleável. E deve ser mesmo. É um colchão. Vamos ver o que acontece se o enchermos com uma lata de CO2 comprimido. Obrigado. Equipamento de segurança. Muito bem. Luvas. Então vamos deixá-lo na mesa e enchê-lo? Exato. Tá certo. Vou adivinhar. Eu vou encher. Isso mesmo. Tá legal. Prontinho. Vamos. Então é só um cilindro de gás comprimido. Uma versão gigante da latinha que usamos antes. Do desodorante. Tá bom, eu vou testar. Certo. Então é só o gás saindo. Está expandindo. Gás em expansão. Bom, encaixando o bocal. Está inflando, eu já estou vendo. Mas é normal. O gás está saindo do cilindro e ocupando mais espaço. Até agora, a única coisa que provou é que isso é muito melhor que bombear manualmente. É bem mais fácil. É minha imaginação ou estou vendo gelo se formando na superfície? O gás está frio porque está expandindo, está trabalhando, inflando o colchão e ficando mais frio. O gelo se forma quando as coisas esfriam. Ah, estourou! Mas nem estava muito cheio. Está congelado. Totalmente congelado. Isso... Congelou. Então esse é o efeito de um gás em expansão? O gás expandiu, ficou gelado, deixou o plástico e a borracha quebradiços. Por isso estourou. Congelamos. Então a expansão do gás é o segredo da refrigeração. E o meu colchão já era. John Gorrie não curou a febre amarela. Isso só aconteceu depois, quando o papel desempenhado pelo mosquito foi descoberto. Mas ele foi o pioneiro da refrigeração, que revolucionou nossas vidas e hoje tem um papel vital na linha de frente da astronomia.
Para evitar a dilatação e a contração do telescópio Keck, o ambiente do observatório é refrigerado. Manter o telescópio a uma temperatura constante é um grande desafio. Cada domo contém mais de 20 milhões de litros de ar que são trocados a cada 5 minutos. Unidades de refrigeração gigantescas funcionam durante o dia, mantendo o domo a temperaturas noturnas. E é tudo graças ao resfriamento causado pela expansão do gás. Dentro dessas caixas azuis está um mecanismo como o da sua geladeira, só que em maiores dimensões. Mas a teoria é exatamente a mesma. O gás expande, o calor é trocado e o ambiente fica frio. É realmente uma criatura noturna. E não há nenhuma chance de haver um degelo aqui. O telescópio Keck está mudando nossa visão do universo e de como tudo começou. Ele é capaz de ver quase até o limite do universo, incluindo essa galáxia que ainda não tem nome, a 13 bilhões de anos-luz da Terra. O Observatório Keck é uma maravilha da engenharia moderna. No fundo de seu DNA encontram-se algumas conexões surpreendentes. Um lendário raio grego da morte forneceu o segredo de curvar um espelho para concentrar a luz. O estranho Teremin permitiu que os astrônomos construíssem um espelho de proporções gigantescas. Um jateador de areia mostrou como tornar uma superfície lisa. Uma câmera que guiou bombardeiros permitiu a localização de galáxias ocultas. E uma geladeira é o segredo para manter o telescópio inalterado. Na realidade é simples, se tiver as conexões corretas. Versão Marshmallow São Paulo.